Ministro das Relações Exteriores da Rússia diz que o país está disposto a negociar se a Ucrânia deixar as armas. Presidentes da China e da Rússia conversaram sobre a crise no leste europeu. E você vai ver também. Ministério da Defesa ucraniano pede que cidadãos se protejam e façam coquetéis Molotov para neutralizar os invasores. Ainda são contabilizados mortos pela chuva que atingiu Petrópolis. Ao menos 34 pessoas continuam desaparecidas. Rodovias de São Paulo devem ter mais de 4,5 milhões de veículos no feriado prolongado. E ainda, final da Liga dos Campeões não vai ser disputada na Arena da Rússia. Você confere a partir de agora no Jornal Toda Hora, segunda edição. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora, segunda edição. Estamos ao vivo e agora 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada no que é destaque nesta sexta-feira no Brasil e no mundo. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que o país está disposto a negociar se a Ucrânia deixar as armas. E agora há pouco, o presidente russo Vladimir Putin incentivou em vídeo que os militares ucranianos deveriam tomar o poder. O conflito na Ucrânia entrou no segundo dia e a ofensiva militar russa se aproxima de Kiev. Nesta sexta-feira, o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse que Moscou está pronta para negociações com as autoridades ucranianas se o país vizinho depuser as armas. O veterano diplomata russo ecoou as palavras do presidente Vladimir Putin, assegurando que ninguém se preparava para ocupar a Ucrânia e que o objetivo da operação era claro. Queremos que o povo ucraniano, como disse o presidente Putin, e todos os povos que vivem no território da Ucrânia moderna tenham a oportunidade de determinar livremente seu destino futuro, sem que ninguém tente colocá-los nas garras ideológicas. A Rússia acusa a Ucrânia de cometer um genocídio da população de língua russa do leste do país vizinho, sem fornecer qualquer prova a respeito. O conflito entre Rússia e Ucrânia se intensificou nos últimos meses. Uma das maiores insatisfações de Moscou é sobre a possibilidade de o país vizinho entrar para a OTAN. Os presidentes da China e da Rússia conversaram pelo telefone nesta sexta-feira. Na ligação, Xi Jinping pediu a Putin que negocie com a Ucrânia. Desde o início da operação russa na madrugada de quinta, Pequim manteve uma linha diplomática cautelosa em relação à crise, recusando-se a rotular como uma invasão. A soberania e integridade territorial de todos os países deve ser respeitada e garantida. Os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas também devem ser garantidos. Esse é o princípio que a China tem consistentemente mantido e também as normas básicas que governam as relações internacionais que todos os países devem aderir. Ao mesmo tempo, também vemos um contexto histórico complexo e único por trás da questão ucraniana e entendemos que há preocupações legítimas da Rússia sobre questões de segurança. A China sustenta que a mentalidade de Guerra Fria deve ser abandonada e um equilibrado, efetivo e sustentável mecanismo de segurança europeu deve ser formado com diálogo e negociação. De acordo com a imprensa chinesa, Putin explicou as razões pelas quais a Rússia lançou o que foi chamado de Operação Militar Especial e disse a Xi que tanto a OTAN quanto os Estados Unidos ignoraram as preocupações da Rússia. O líder russo também afirmou a Xi que está disposto a manter conversas de alto nível com a Ucrânia. E em meio à invasão russa, a segurança do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky é uma grande preocupação. Nessa sexta-feira, a França se dispôs a ajudar. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que não vai deixar o seu país, que está sob ataque da Rússia. Nesta sexta-feira, o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, declarou que a França pode ajudar a manter a segurança do chefe de Estado se for necessário. Em entrevista à rádio pública France Inter, o ministro considerou que a segurança de Zelensky é uma prioridade em meio à ofensiva russa, que está sendo intensificada na capital Kiev. O chefe da diplomacia francesa afirmou que seu governo está em condições de ajudá-lo e que todas as medidas cabíveis serão tomadas. Para Le Drian, o presidente russo Vladimir Putin quer apagar a Ucrânia do mapa dos estados. O ministro francês alertou ainda que a operação russa em curso pode
pode se estender até Moldávia e Geórgia. Essas duas ex-repúblicas soviéticas contam com territórios controlados por separatistas pró-Rússia, assim como a Ucrânia. Putin justificou a atual ofensiva como uma maneira de proteger as autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk. O presidente russo garantiu que não procura a ocupação desta ex-república soviética, mas sim uma desmilitarização e desnazificação do país. O ministro disse que se trata de uma desculpa e que Putin quer a submissão da Ucrânia para reinventar a história e recriar um império. Com a intensificação das investidas russas, o Ministério da Defesa ucraniano pediu que os cidadãos se protejam e ainda que façam coquetéis Molotov para neutralizar os invasores. Os moradores de Obolonsk correram para buscar proteção quando ouviram as explosões. Tropas russas intensificaram nas últimas horas a ofensiva contra a capital, onde vários mísseis caíram durante a madrugada. A Rússia garante não mirar alvos civis, mas o presidente ucraniano afirmou que isso não é verdade. Eles dizem que civis não são um alvo, mas isso é outra mentira deles. Na realidade, eles não diferem as áreas em que operam. Aos cidadãos da Federação Russa que estão protestando, nós os vemos, e isso significa que vocês nos ouviram. Isso significa que vocês começaram a acreditar em nós. Lutem por nós contra a guerra. Боритесь за нас, боритесь против войны. No segundo dia da invasão russa, os combates estão cada vez mais intensos nas proximidades da capital. As tropas ucranianas informaram que enfrentam unidades de blindados russos nas localidades de Dimer e Ivankiv, situadas a 40 e 60 quilômetros ao norte de Kiev, respectivamente. O Ministério da Defesa ucraniano pediu que os civis informem sobre movimentos inimigos, façam coquetéis Molotov e neutralizem os ocupantes. Bom, e sobre esse assunto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a gente conversa agora com o analista político internacional Marcelo Suano. Boa tarde, Marcelo, você me escuta? Boa tarde, eu escuto, sim. Tá você fala tranquilo com a Patrícia Velenic, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a honra, Patrícia, para mim está sendo uma satisfação. Marcelo, eu gostaria que você explicasse para a gente, para quem está em casa também, em que pé está essa guerra entre esses dois países? Olha, no primeiro momento, já se pode dizer que a guerra está na fase de conclusão. Por quê? Porque a desproporção é muito grande. As forças russas, não apenas elas já avançaram o suficiente, como o processo de treinamento para algo do gênero já estava se desenrolando provavelmente há 1 ano e meio. As pessoas não estão lembrando que quando chegou setembro de 2021, houve um exercício exatamente na Bielorrússia, em que foi feito treinamento para a hipótese de um conflito como este, em que haveria uma invasão da Ucrânia pelo norte. Então, com a Ucrânia, praticamente já se considera que está encerrado. A questão é os desdobramentos, o que irá acontecer com a Rússia, propriamente dito, quais serão as sanções, como que a Rússia vai negociar, qual vai ser o papel da China e como, nesse cenário, o Ocidente vai suportar o fato de ou ter deixado a Ucrânia na mão ou não ter tido inteligência suficiente para negociar com a Rússia, evitando que o fato acontecesse. Porque para os russos isso já está sendo imaginado, pensado, treinado e organizado há um bom tempo. Senhor Marcelo, agora é a Daniela Parisi, muito prazer. E eu queria te perguntar com relação, o senhor falou agora há pouco sobre a importância da posição da China no desfecho disso tudo. Eu queria que o senhor pontuasse um pouquinho sobre esse assunto e trouxesse aqui para o Brasil, né, que explicasse para a gente quais seriam os impactos para nós brasileiros dessa guerra ou apenas dessa tensão entre esses dois países, né? O que isso reflete para a gente? Daniela, boa tarde. Em relação à China, nós temos que verificar a maneira como os chineses raciocinam a política externa. Se nós pegarmos 3 jogos para exemplificar, os norte-americanos eles agem como jogador de pôquer. O que significa isso? Ele sabe o poder que ele tem. Então ele sempre fica traçando linhas vermelhas, porque ele sabe que ele é muito forte. Os russos normalmente são enxadristas. Eles imaginam jogadas, imaginam respostas e respostas a respostas. Por isso eles pensam com um determinado tempo, porque eles sabem que o poder dele não é tão grande quanto os norte-americanos. Os chineses agem diferente. Eles agem na ocupação dos espaços vagos. O jogo
típico do chinês é o Weiqi, o Go. Ganha quem prevalece, prevalece quem se sobrepõe ocupando os espaços vagos deixados pelos oponentes. Qual é a jogada? Os chineses, eles foram convidados em setembro para participar daquele exercício militar. Como eles tinham feito o exercício antes, o que foi que eles fizeram? Não, eu só vou como observador. Por qual razão? Os chineses estão como observadores e sabem que eles não podem trazer constrangimentos para os russos, porque os russos são seus principais aliados, tanto que os russos já contam com isso. Esse talvez seja o principal ponto. Se essa guerra se desdobrar um ponto de um sistema internacional, nós sabemos que haverá um ganhador. Esse ganhador será a China, porque a China estrategicamente age de uma maneira diferente. Nós, brasileiros, nós temos que usar com sabedoria. Nós temos que manter uma tradição nossa de mediação e não se envolver diretamente, nem estar defendendo ações pró um lado ou outro, mas sempre defendendo a diplomacia. Imediatamente nós vamos sofrer impactos por causa do dólar, por causa do preço do petróleo, nós vamos sofrer impactos por causa dos acordos que recentemente foram feitos envolvendo o agronegócio com a Rússia. Nós sentiremos economicamente um determinado impacto, mas é possível que isso se minore à medida que o tempo passar e o conflito se solucionar, tal qual aconteceu em 14, tal qual aconteceu na época da Síria. É muito difícil imaginar que o mundo queira investir numa hecatombe. Tá certo, Marcelo. Muito obrigada pelas informações e até uma próxima entrevista. Eu que agradeço, foi uma honra. Mudando um pouco de assunto, já são 217 mortos pela chuva que atingiu Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, na última semana. Ao menos 34 pessoas ainda estão desaparecidas, segundo o portal da Polícia Civil. O temporal que destruiu parte da cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, completa hoje 10 dias. Do total de vítimas resgatadas, 93% já foram identificadas e encaminhadas para funerárias. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana removeu 1.243 toneladas de resíduos após 4 dias de atuação em Petrópolis. Segundo a Conlurb, a Força-Tarefa possui 400 garis e 50 equipamentos no município. Os trabalhos de buscas continuam e as equipes contam com apoio de bombeiros de outros estados, voluntários e cães farejadores. Um grupo com 5 condutores com seus cães chegou da Argentina para auxiliar no trabalho. Ao todo, 58 cães farejadores estão na cidade auxiliando nas buscas. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participa de encontros sobre vacinação na ONU nos Estados Unidos. Os desafios de produção e distribuição de vacinas contra a Covid estão entre os temas a serem debatidos. Marcelo Queiroga e a comitiva brasileira estão nos Estados Unidos e devem ficar até sábado para participar de um debate temático na Organização das Nações Unidas sobre o combate à Covid por meio da imunização. No encontro, os participantes vão debater os desafios para a produção e distribuição de vacinas contra a Covid-19. De acordo com a nota divulgada pelo Ministério da Saúde, a agenda de Queiroga prevê uma reunião de trabalho na sede da Organização Pan-Americana da Saúde, em Washington, com a diretora-geral da instituição. Na pauta estão assuntos como a estruturação do Sistema Único de Saúde e o fortalecimento da vigilância em saúde. O ministro também se encontra com o presidente e diretor executivo da Fundação de Pesquisa Cardiovascular da Universidade de Colômbia, em Nova York, para conhecer mais detalhes sobre as pesquisas conduzidas no setor da imunização. E ainda falando de coronavírus, a Anvisa aprovou hoje o primeiro autoteste de saliva para Covid no Brasil. E o terceiro autoteste de cotonete no nariz também foi autorizado. O primeiro autoteste para a Covid-19, que usa a saliva para detectar a presença do vírus, foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E um outro autoteste, que faz a coleta pelo cotonete no nariz, também foi liberado. Os testes aprovados vão ser fabricados no Brasil. Com os novos registros, existem agora 4 autotestes para a Covid aprovados pela Anvisa. Para obter o registro, os produtos foram avaliados quanto à segurança, ao desempenho e ao atendimento aos requisitos legais exigidos dos autotestes. A Anvisa informou que um dos principais pontos de análise é que as instruções de uso estejam em linguagem simples, que permita a qualquer pessoa entender as orientações e utilizar o teste.
As rodovias de São Paulo devem ter mais de 4,5 milhões de veículos no feriado prolongado. A operação especial nas estradas conta com reforço de equipes até o dia 2 de março. As concessionárias e a Secretaria de Logística e Transporte de São Paulo estimam que mais de 4,6 milhões veículos percorram as principais rodovias no estado de São Paulo. Segundo a Secretaria de Transportes, a operação é fundamental para garantir a qualidade no tráfego no feriado e para assegurar a circulação das pessoas. Neste período é notado um histórico aumento no tráfego nas principais rodovias com origem na capital paulista, em direção ao litoral ou interior. As empresas que administram o sistema Anchieta Imigrantes e a Rodovia dos Tamoios prevêem o aumento de recursos operacionais como guinchos e inspeção, além da reversão de pistas para melhorar a fluidez. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo vai monitorar em tempo real a operação a partir do Centro de Controle de Informações, por meio de câmeras, telefones de emergência, aplicativos de mensagens e redes sociais. A recomendação é para que os motoristas façam uma revisão nos veículos antes de pegar as estradas e que dirijam com atenção e sem pressa para que possam aproveitar o feriado com tranquilidade. E o rodízio de veículos também ficará suspenso e é bom lembrar que as agências bancárias em todo o país vão ficar fechadas na segunda e na terça-feira por causa, claro, do feriado. O atendimento volta na quarta-feira ao meio-dia, quando as contas que vencerem nesse período vão poder ser pagas, mas sem juros. E veja a seguir os perigos da invasão russa à região próxima de Chernobyl. E ainda, final da Liga dos Campeões não vai ser disputada na Arena da Rússia. Em instantes. Até já! Já estamos de volta ao vivo, agora 1h21. E olha, muito tem se falado sobre os perigos da invasão russa à região próxima de Chernobyl. E muitas pessoas não sabem o porquê a região é tão perigosa e quais as consequências que a chegada dos militares russos podem trazer para grande parte da Europa. Para isso, nossa equipe preparou um conteúdo bem didático. Vamos acompanhar. Primeiro, nós vamos entender o que aconteceu na região. Em 26 de abril de 1986, a área de Chernobyl foi palco de um grande acidente nuclear. Foi durante um teste de segurança na usina que mais de 200 toneladas de material radioativo foram liberados na atmosfera. Na ocasião, as autoridades tentaram encobrir o acidente, mas não conseguiram devido às proporções que ele teve. Inclusive, este é um dos maiores fatores para o desmantelamento da União Soviética. E por que depois de tantos anos a região ainda é perigosa? Cerca de 600 mil trabalhadores construíram uma proteção ao redor do reator 4. A única barreira para a imensa quantidade de radioatividade que há enterrada no reator da usina é conhecida como sarcófago, um gigantesco cubo de concreto que foi pago principalmente pelos Estados Unidos e cerca de 30 outros países para evitar a propagação dessa poeira altamente radioativa. Debaixo deste sarcófago há córion, urânio e plutônio. Todos materiais radioativos que, se expostos, podem enterrar a Europa e a Ásia numa nuvem potencialmente mortífera. Porque a região é conhecida como Zona de Exclusão de Chernobyl, é um ponto de atenção. Para começar, Chernobyl está localizada ao norte e é a rota mais curta da Rússia para a capital da Ucrânia, Kiev. A Ucrânia é o segundo maior gerador de energia nuclear da Europa depois da França. Os reatores requerem fornecimento constante de eletricidade e água. Se a artilharia do conflito atingir as imediações, o risco de outro desastre ecológico acontecer é muito grande. E isso é um alerta feito por um conselheiro do Ministério de Assuntos Internos da Ucrânia. Hoje, a chegada das tropas russas em Chernobyl é uma das maiores ameaças na Europa. Fato é que as autoridades ucranianas já confirmaram que a Rússia está na região. Resta saber se o nível de radiação foi alterado. Muito bem explicado. E olha, nessa sexta-feira, autoridades ucranianas disseram que seria o dia mais difícil da guerra. Segundo informações das agências de notícias locais, os militares russos bloquearam a entrada de Kiev pelo oeste. A tomada do aeródromo perto da cidade foi feita por paraquedistas que desceram no local.
As forças russas anunciaram que assumiram o controle de um canal que fornece água potável para a Crimeia, que é a península ucraniana anexada pela Rússia em 2014. Autoridades de inteligência dos Estados Unidos estão preocupadas que Kiev possa cair sob o controle russo dentro de alguns dias. E cerca de 500 brasileiros estão na Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores trabalha em um plano para retirar essas pessoas da zona de conflito. Mas o Itamaraty descartou hoje a chance de retirada desses brasileiros na Ucrânia. Segundo a embaixada, operações de resgate envolvem o envio de pessoas daqui do Brasil para a zona de conflito, o que seria inviável no momento atual. E estrangeiros que estavam na Ucrânia relataram o drama de quem tenta atravessar a fronteira para a Polônia para fugir da guerra. A distância é grande e o trajeto é tenso. A decisão de se refugiar na Polônia deve ser acompanhada de muita coragem e disposição. Além de enfrentar o medo de sair às ruas, ainda é preciso enfrentar o percurso a pé, já que há congestionamento de veículos na região. A situação é tensa e o caminho longo. Pessoas chegam a caminhar por mais de 1 hora, com malas e carrinho de bebê. O acesso é mais difícil para quem tem problemas de mobilidade. E ao chegar na fronteira, os estrangeiros são abordados por militares ucranianos, que verificam o passaporte de todos. O objetivo é checar se há algum ucraniano no grupo. E a Polônia abrirá centros de recepção para ucranianos, diante da perspectiva de uma onda de refugiados do ataque russo. Uma estação de trem perto da fronteira se tornou um abrigo para quem foge da guerra. A estação de trem em Chamyshel se tornou o refúgio de muitos ucranianos que fogem da invasão russa. Entre eles, há muitas mulheres e crianças que passaram a noite com suas malas enquanto checavam compulsivamente as notícias em seus celulares. Às 5 peguei um trem. Minha vida mudou 100% em meio-dia, mas fico feliz em saber que temos um lugar para ir. Algumas pessoas não têm para onde correr, para se abrigar, e isso é um problema terrível. Na quinta-feira, cerca de 200 pessoas chegaram à estação na pequena cidade do sudeste da Polônia, a poucos quilômetros da fronteira. Os funcionários ajudaram os refugiados a comprar passagens para continuar a jornada. Eu me sinto segura aqui, mas daqui não posso ajudar minha família e amigos, e muitos deles estão em perigo. Muitos deles não podem sair tão rápido quanto eu. Funcionários poloneses de todos os órgãos administrativos do país, incluindo a polícia e o exército, participam do acolhimento, servindo sopa grátis aos recém-chegados. Sobre a permanência no exílio, só incertezas. Não sei quando voltarei, porque acho que é um grande problema para a Ucrânia e provavelmente resolveremos isso em meses, talvez anos. E antes de encerrar, vamos falar um pouquinho de esporte. A União das Federações Europeias de Futebol, a UEFA, anunciou que a final da Liga dos Campeões não vai ser disputada na Arena da Rússia, como estava inicialmente marcada. A alteração foi feita por conta da invasão russa na Ucrânia. A grande decisão da competição estava marcada para a Gazprom Arena, em São Petersburgo, em 28 de maio, mas desde o início da invasão russa já havia especulações de que o local seria alterado. O novo palco da final é o Stade de France, de Paris, que já recebeu uma decisão de Champions League em 2006, quando o Barcelona venceu o Chelsea por 2-1. A escolha pode ser um estímulo para o estrelado Paris Saint-Germain de Neymar, Messi e Mbappé, que chegou à decisão em 2020, mas perdeu para o Bayern de Munique e ainda segue com o sonho de vencer a competição pela primeira vez. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais. E daqui a pouco não se esqueça que a Juliana Dariva chega com mais informações para você. Uma boa tarde e até mais.